Boa noite, meninas! Hoje é meu primeiro vídeo do passo a passo. Eu vou mostrar pra vocês essa maquiagem que eu fiz. É um tom de verde, a paleta de 5 cores. Todas as cores que eu usei são desta paleta. Eu esfumei e iluminei com a mesma paleta. É linda. Essa paleta é da Vult e eu comprei ela hoje na Necessaire. Eu ganhei mais algumas sombras das meninas da Necessaire para fazer tutoriais para vocês e queria agradecer a elas. Vou começar mostrando como é que eu faço o rosto. Esse lado eu já fiz todo o rosto, apenas não fiz o batom, para eu poder mostrar para vocês depois como é o batom completinho. Tá? Eu vou começar aqui pelo corretivo. O corretivo que eu tô usando é o mesmo que eu mostrei em vários outros passo a passo lá na página, tá? Esse corretivo é da Mary Kay. Eu vou aplicar ele na pálpebra. É o amarelo. Aplico ele em algumas manchinhas. Em cima da sobrancelha eu gosto porque ele dá uma levantadinha na sobrancelha. Nos cantinhos, nariz. Cantinho da boca. Manchas de sol. E áreas vermelhas. Quem tem a bochecha vermelhinha demais, que não gosta da bochecha, pode aplicar onde quer esconder. No inverno é legal a gente aplicar no nariz, porque ele fica muito vermelho. E outras partes que também, às vezes a gente acaba ficando mais vermelhinho no inverno. Depois do corretivo eu vou aplicar a base. O corretivo é o da Mary Kay. E a base é a da Raco. Tá? A base, o corretivo, o pó, a gente passa em toda a pálpebra do olho. Pronto, passei toda a base. Agora eu vou aplicar o pó.
pó que eu tô usando é aquele que eu postei pra vocês, que eu uso, eu amo. Da Mary Kay também, mineral. Aplico ele com o pincel de pó, que ele fica mais suave. Não fica uma camada tão pesada de pó. Agora, depois do pó, eu vou aplicar um talquinho, que é talco mesmo, tá? Desodorante em pó. Comprei o primeiro que eu vi. O único que eu sei que não dá muito certo pra fazer isso é aquele Johnson, tá? Ele deixa a pele um pouco manchadinha de branco. Mas os restantes dá pra fazer tranquilo. A gente aplica embaixo. Pra quando a sombra cair, ela cair em cima do olho, em cima do pó e não manchar a base que a gente fez. Tá? Agora eu vou começar a minha sombra. E a primeira cor que eu vou usar pra esfumar é este mais escuro aqui da paleta. Esse aqui é o pincel que eu vou usar pra esfumar. É um chanfradinho da Belize. Eu não fico sem esse pincel. Só que antes de começar a sombra, a gente tem que passar o lápis ou o clau, conforme vocês quiserem. O clau, como ele é meio pastoso, ele vai marcar muito a sombra se a gente não passar ele direitinho. Então, a gente pega e embaralha ele com o dedo. Pronto. Aqui. A gente vai aplicar ele no côncavo. Bem certinho, vocês estão conseguindo ver? Aplica no côncavo e depois a gente vai esfumar. Esfuma o máximo que der, o máximo que vocês conseguirem, porque quanto mais esfumada vocês fizerem a maquiagem, mais sutil ela vai ficar, uma coisa mais leve, mais bonita. Ela emenda com o olho e levanta mais ainda o olhar. Agora eu vou aplicar uma quantidade um pouquinho maior da mesma sombra só no côncavo, para dar uma profundidade bem legal. Depois de aplicar essa sombra esfumando, ó, esfumei,
bem ela em toda essa região aqui de cima. E depois eu apliquei mais produto aqui no côncavo para deixar ele mais forte um pouquinho. Eu vou pegar a segunda sombra, que é um verde brilhoso. E vou aplicar no canto, em cima da sombra que eu esfumei. Refazendo todo o côncavo. Depois de refazer todo o côncavo, eu tiro o excesso e eu vou puxar levemente pra cima pra emendar. E o mesmo eu faço pra baixo, só pra deixar mais sutil essa emenda. Ó, meninas, vocês conseguem ver direitinho? Agora eu vou usar a cor que eu usei em toda a pálpebra, que é esse douradinho, também da mesma paleta da Vult. Eu vou aplicar ela em toda a pálpebra. Começo pela parte que não tem o verde e o esfumado, para não acabar manchando e misturando as duas cores. Vou desde o cantinho. Ó, agora eu vou dando uma misturadinha de leve e acrescentando acima da outra cor. Vocês estão conseguindo enxergar direito? Depois de fazer essa parte, eu vou iluminar com o iluminador dessa paleta, que é esse mais clarinho aqui. Vou aplicar aqui no canto, bem no cantinho. E vou subindo para a pálpebra. Com o dedo, eu dou uma leve misturadinha nas duas cores. E também, quando já não tem mais quase nada de iluminador, eu misturo ele aqui com a pele, para não ficar aquela coisa separada. Boto um pouco aqui embaixo. E essa parte do iluminador, para deixar ele um pouquinho mais ressaltado, eu vou botar um branquinho, um iluminador branquinho da Catherine Hills, dessa paletinha aqui. Só um pouco aqui, na emendinha do olho, bem pouquinho, bem suave. E levemente lá perto da sobrancelha, coladinho, bem embaixo. Agora na parte de baixo, eu vou pegar aquele mesmo tom que eu usei para esfumar
E vou botar na parte de baixo do olho, bem na linha, até o meio do olho. Chegando no meio do olho, eu vou fazer um traço super fino, uma esfumação super fina, só para não ficar aquela divisória contrastada do meio do olho pro fim. Ó. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar mais um pouquinho desse branco, puxar. O douradinho que eu tinha usado na pálpebra móvel, eu vou botar um pouquinho aqui e vou dar uma esfumada, tá? Agora eu vou pegar o lápis preto e vou passar na parte de baixo. Eu não passo dentro do olho, porque se a gente passar dentro do olho, ele vai dar uma impressão que o olho fica menor. Então, só na parte de baixo, ele deixa o olho maior. Para deixar com o olho com uma impressão ainda maior, a gente pode passar o lápis branco por dentro, um lápis cor da pele, tanto esse que eu usei na pálpebra, para fazer como clau, quanto um outro cor da pele, que é esse aqui, tá? Vou passar o delineador embaixo também, bem grossinho para dar uma destacada. E eu vou passar ele até chegar antes um pouco do lápis, para ele dar um degradê, não ficar tão marcadinho onde termina o delineador. Passei embaixo, eu vou passar na parte de cima. Um jeito para passar o delineador na parte de cima que a gente não se borre tanto, tem que praticar bastante, tá, meninas? Mas puxem o olho, assim, e passem com ele deitado, do meio até o fim. E depois do meio para o começo. Deixa eu pegar um espelho um pouquinho menor aqui. Ó. Só que o delineador, meninas, não existe um truque mágico que vai te ensinar a passar delineador. Tem que praticar. Agora aqui na ponta eu faço um leve puxadinho. Pouca coisa, só pra emendar a parte de baixo com a parte de cima. E pra não ficar tão destacado o delineador da maquiagem, porque eu gosto que ela se misture com a maquiagem, eu vou pegar um pouquinho de sombra preta, também desse estojinho da Catherine, e vou pôr no cantinho do olho, ó, bem aqui. Porque ela vai suavizar essa pontinha, dando umas batidinhas. Certo, gurias? Essa parte tá pronta. Agora eu vou pegar o delineador, vou passar no olho. Uma dica meio básica para passar o delineador e não se borrar é passar os dois juntos, o de cima e o de baixo, e deixar o olho fechadinho por um tempo, que daí ele não vai abrir e encostar na pálpebra de cima.
Você puxa bem o olho, que ele vai juntar os dois cílios, o de baixo e o de cima. E você passa. Eu, como tenho os cílios ralinho, eu passo umas 2 até 3 camadas de delineador de rímel. Eu passo bem na raiz e vou puxando pra cima. Deixa eu dar uma olhadinha mais de perto como é que tá ficando. Vou passar só mais uma camada pra dar um efeito bem legal. E daí, como você passou os dois juntos, o que você precisa fazer agora? Só arrumar como ficou os de baixo. Dá uma leve penteadinha, porque ele já tem produto. Então, vocês não precisam encher mais. Já fica uma quantidade bem legal. Depois disso, eu vou limpar a parte de baixo. Só tirando com o pincel do blush mesmo, do pó. Vou aplicar um pouquinho mais de pó. Se o rímel borrar, o que a gente pode fazer? A gente pega ele depois de seco e tira. Ele vai sair igual uma casquinha. E vou esfumar um pouquinho essa parte de baixo aqui. Quanto mais suavidade na maquiagem, melhor, gente. Ela fica mais de acordo com a tua pele, mais suave, mais elegante. Eu acho que a maquiagem tem que ser uma coisa que não seja a coisa que todo mundo vai te olhar quando chegar na porta. Eu acho que ela tem que ser um toque, não todos os toques na maquiagem. Agora a gente vai fazer a sobrancelha. Eu vou pentear ela primeiro com um gelzinho. Toda pra cima. Só penteando a sobrancelha, ela já dá um outro ar diferente na maquiagem. Se vocês não gostarem de preencher ela, vocês podem simplesmente pentear, que ela já vai ficar melhor se ela estiver bem desenhada, tá? Pra seguir aquele passo a passo que eu fiz pra vocês lá na página, a gente faz um risquinho embaixo, seguindo a linha da sobrancelha. E a gente vai pegar esse risquinho e esfumar pra cima, ó. Porque daí a sobrancelha não fica muito forte. Só com os vestígios de sombra que ficaram no pincel. Agora em cima eu vou fazer o mesmo risquinho, só que um pouco mais suave, porque eu não vou ter pra onde esfumar. É só pra contornar a sobrancelha. Tá? E vou desenhando e preenchendo ela assim até o final. Ó, vou preencher no meio, em cima. Se ela for uma mais curta que a outra, você pode deixá-las do mesmo tamanho, com a sombra também. Ó, meninas. E vou passar de novo o gelzinho
pra deixar ela bem desenhadinha. Pronto. Agora, pra fazer o contorno no rosto, eu vou usar um pincel de blush, tá? E vou usar um pó um pouco mais escuro que o tom da pele. A gente passa embaixo da bochecha e esfumaça bem pra não ficar nada marcado, ó. Esse mesmo contorno a gente vai fazer aqui em cima na testa pra ficar harmonioso. E um pouquinho no nariz. Na verdade, gente, esse contorno eu não tenho o hábito de fazer. Ele é mais usado pra afinar o rosto ou pra diminuir alguma imperfeiçãozinha que a gente se incomode. Mas como eu nunca tive muito o hábito de fazer isso, eu acabo não fazendo. Mas ele fica muito bonitinho. Nas fotos, principalmente. Tá? Quem tiver o queixo um pouquinho maior, pode passar na ponta do queixo. Meu nariz, quando eu vou rir, ele vai pra baixo, então eu passo aqui no nariz. Pra afinar, a gente pode passar mais aqui. Então, são dicas bem legais. Pra ressaltar mais ainda, a gente poderia passar um pó mais claro, um iluminador aqui, na testa e no queixo, tá? Mas eu não vou fazer isso hoje. Depois disso, a gente vai passar o blush em cima da bochecha, levando até ela atrás. Duas coisas importantes, a gente não passa pra baixo e não chega muito perto do olho. O olho tem que ter um cantinho um pouco mais claro, ó, até aqui atrás, gente, pra ele ficar iluminado, pra ele se sobressair. Tem gente que gosta de passar uma cor um pouquinho mais clara aqui, também fica bem legal. Depois disso eu vou fazer a boquinha e eu vou usar um batom muito lindo da Boticário, tá? A cor dele é a 343. Eu achei perfeito esse batom. E, na verdade, eu peguei ele emprestado de outra maquiadora pra fazer esse vídeo. É novíssimo, ninguém usou ainda, tá? A Ina Jara que me emprestou esse batom. Vou pegar ele com um pincel pra fazer o contorno. Porque depois de feito o contorno, a gente consegue seguir melhor e preencher melhor os lábios. Agora eu vou preencher.
para uma melhor durabilidade do batom, a gente pega um pouquinho de pó, pouquíssima coisa, e vai bater em cima dos lábios. E dá mais uma camadinha de batom. Pronto, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Eu adorei o resultado e eu vou bater mais algumas fotinhos pra vocês poderem ver como realmente é os detalhes dela. Ela é uma maquiagem verde e o batom é um coral. Na hora a gente achou que poderia não combinar muito bem, mas eu achei divina. Olha, pode ser até que eu use amanhã. Beijo, até o próximo.